Você já deve ter percebido que alguns cães apresentam bastante dificuldade respiratória, roncam bastante, até mesmo quando estão acordados. Por que isso acontece? Por que esses cães acabam emitindo esses sons diferentes? Quais são as raças mais acometidas? Tudo isso no vídeo de hoje, então vem comigo, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Algumas raças apresentam mais dificuldade respiratória que outras, e existe uma semelhança entre esses animais que apresentam dificuldade respiratória, que são os chamados braquicefálicos. Calma que eu vou te explicar esse termo esquisito. Essa é uma classificação quanto à disposição, quanto à conformação, o formato do crânio dos animais. Então existem os animais dólicocefálicos, que são aqueles que possuem o focinho comprido, geralmente o focinho mais afinado e mais comprido, como por exemplo os cães da raça Collie. Existem também os mesocefálicos, que são os animais que possuem um focinho intermediário, não um focinho tão fino e tão comprido, mas também não é um focinho tão curto, é um pouco mais curto e um pouco mais gordinho, mais cheio, como por exemplo dos animais da raça Labrador. E existem os braquicefálicos, que são esses animais que possuem um crânio mais achatado e, consequentemente, um focinho menor, como por exemplo os bulldog francês. Mas por que então que esses cães braquicefálicos, esses cães que têm o crânio mais achatado, que têm o focinho mais curto, por que que eles roncam tanto? Por que que às vezes quando eles se agitam, eles quase não conseguem respirar direito, às vezes ficam em angústia respiratória? Por que que isso ocorre? Isso ocorre devido às próprias alterações anatômicas presentes nesses animais. Então, quando essas raças foram desenvolvidas, foram selecionando animais cada vez com um focinho mais curto para produzir novas raças. Até mesmo tem uma questão estética, né? Muitas pessoas acham o animal um pouquinho mais fofinho, mais bonitinho, enfim, acabaram desenvolvendo então essas raças de cães cada vez com o focinho mais curto. O problema é que essa seleção de animais cada vez com o focinho mais curto não trouxe apenas alterações estéticas, né, para os animais, mas também alterações funcionais. Então, como o focinho desses animais ficou muito curto, muito tortuoso, a passagem do ar ela é muito dificultada, né? Então, realmente tem muita resistência para que o ar passe por ali. E o problema não está apenas no comprimento do focinho, mas outras alterações também são vistas desses animais, como por exemplo, estenose de narina, que é muito comum, muito observado. O que que isso significa? O orifício para a entrada do ar ele é mais estreito, é mais fechadinho a entrada da narina desses animais, então o ar tem dificuldade de entrar. E eles têm ainda um outro probleminha bastante comum, que se chama prolongamento do palato, né? Então, para explicar de uma forma mais simples, o palato mole é aquele sininho que nós observamos na nossa garganta. Os animais também possuem o palato mole, só que ele tem uma anatomia um pouco diferente. Acontece que nesses animais, muitas vezes o palato é maior do que ele deveria ser. Então é como se esse sininho nos atrapalhasse quando nós fôssemos respirar. Cada vez que fôssemos puxar o ar, esse sininho ali da garganta ficasse encostando ali nas vias aéreas e atrapalhando a entrada do ar. É isso que acontece com esses animais. É por isso que esses problemas todos, na verdade, são chamados de síndrome braquicefálica. Uma síndrome é quando nós temos vários componentes, não é uma única doença. Então, por exemplo, um animalzinho pode ter a estenose da narina, pode ter o prolongamento do palato, pode ter eversão dos sacos laríngeos, que é um outro probleminha que acontece, ele pode ter redução no tamanho da traqueia, uma traqueia um pouco mais estreita, né? Então os animais podem apresentar apenas um desses problemas ou todos esses problemas juntos. Por isso que nós chamamos então de síndrome braquicefálica. Então um cão braquicefálico, além de ter um focinho mais curto, né, que já gera deformações, tortuosidades
ali na região dos cornetos, que são dentro ali do nariz do animal, também pode apresentar ao mesmo tempo estenose de narina, também pode ter ao mesmo tempo prolongamento do palato e também pode ter eversão dos sacos aéreos. Então, é por isso que nós chamamos de síndrome braquicefálica. O animal pode ter apenas um desses sintomas ou vários deles associados. E claro, quanto mais sintomas associados, normalmente piores são os sinais clínicos. É por isso que esses animais roncam tanto, né? Então, quando o ar passa, ele gera uma pressão muito grande nos tecidos moles que estão ali dentro da narina do animal, como por exemplo nos cornetos, gerando um turbilhonamento do ar, que é o que gera então esses sons diferentes, esses roncos, né, e esses sons que a gente ouve nesses animais. Alguns animais sofrem mais com a síndrome braquicefálica do que outros, né? Vai depender muito do nível da doença, se é uma estenose de narina muito significativa, se é muito apertadinho ali o narizinho do animal, né? Se esse palato ele é muito prolongado, acaba atrapalhando mais ainda a passagem do ar. Então depende, tem animais que estão em repouso e já tem aí dificuldade respiratória, e outros animais somente quando eles se exercitam, né, que o tutor vai perceber essa dificuldade respiratória, ou nos dias mais quentes esses animais acabam sofrendo. Lembrando que os animais não transpiram, né, eles trocam o calor, eles perdem calor, refrigeram o seu corpo, digamos assim, através da respiração. Nos casos mais graves pode ocorrer o colapso das vias aéreas, ou seja, a via aérea ela pode ficar totalmente colabada, totalmente fechada e o animal não consegue respirar. Né, pode ficar cianótico, que é quando o animal fica roxo, sem oxigenação. Ele pode ter síncopes, que são quase como se fossem desmaios devido à falta de oxigenação também. Então, algumas vezes, os casos podem evoluir, né, para graves e aí necessitam de tratamento. E o tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Então, nós vamos ali corrigir essas alterações anatômicas desses animais. Então, por exemplo, se a narina é muito estenótica, né, muito apertadinha, nós fazemos ali uma cirurgia plástica corrigindo e aumentando aquele orifício, melhorando então a passagem do ar. Se o animal tem prolongamento do palato, o palato é muito grande, nós fazemos a estafilectomia, que é a retirada dessa porção do palato que está atrapalhando, nós reduzimos o tamanho do palato. Então são cirurgias relativamente simples, que geralmente melhoram muito a condição respiratória do animal, né? Dão mais conforto, uma melhor qualidade de vida para os animais. Mas é claro que nós não vamos indicar para todos os animais, então somente quando os sintomas são mais exacerbados. Lembrando que boa parte desses animais são também bem gordinhos, eles têm uma tendência natural à obesidade, né? E isso é mais um fator que dificulta a respiração. E quais são os campeões, aqueles animais que mais apresentam a síndrome braquicefálica, que mais comumente nós precisamos aí fazer essas cirurgias, essas operações para resolver esses problemas? Então, os bulldogs inglês e francês, né, são um dos mais acometidos, os pugs também e os Boston Terrier. E por que esses animais são os que mais apresentam problemas respiratórios? Porque se nós formos observar, esses animais são os que possuem o focinho mais achatado, né? Então, por exemplo, um Shih Tzu, um Lhasa Apso, um Pequinês, eles também são braquicefálicos, mas o focinho deles não é tão curto assim, né? O crânio não é tão achatado assim como nesses animais, como no bulldog francês, por exemplo. Então é muito mais comum que um pug, um bulldog francês tenha problemas respiratórios do que, por exemplo, um Lhasa, um Shih Tzu. Mas eles podem também apresentar aí a síndrome do braquicefálico e podem também necessitar dessas cirurgias. Se você gostou do vídeo de hoje, dessas curiosidades, não esquece de deixar o seu like e compartilha com todo mundo. Vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita. Basta compartilhar esse vídeo. E se você quer ver vídeos novos e interessantes como esse de hoje, inscreva-se agora no nosso canal. Clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo novo toda terça-feira. Eu abordo vários temas sobre saúde animal aqui no canal,
principalmente temas relacionados a cães e gatos, mas também falam muito sobre ciência, sobre saúde única e sobre a medicina veterinária, com várias informações, dicas, curiosidades e vídeos importantes. Você não vai querer perder nada, então clica agora no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!